E começando mais um VET Podcast com os apresentadores Israel Guimarães, Jandirelei de Melo, Luciana Ventim, Ellen Alves e Valquíria Coutinho. E hoje teremos a presença do ilustre convidado Endrigo Adonis. O tema que será discutido será piometra em éguas e metrite pós-parto em cadelas. Boa tarde, estamos aqui com o professor Endrigo. O professor Endrigo é veterinário, mestre em biotecnologia animal, doutor em ciências animal dos trópicos, e ele está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre as patologias do sistema reprodutivo. E ele vai trazer para a gente dois casos bem interessantes, não é, Endrigo? Sim, eu separei aqui dois casos para que a gente possa discutir, que são casos que não são tão frequentes, um é bem raro, por sinal, e outro ocorre com uma certa frequência e é interessante devido à importância. O primeiro é metrite puerperal, que nós vamos discutir, esse ocorre, tem uma frequência um pouco maior, e nós vamos discutir um caso de piometra em égua, que é bem raro. A metrite puerperal, eu vou projetar aqui uma imagem. Se for um caso bem interessante que eu peguei, vocês conseguem visualizar aqui o animal iniciado o atendimento e uma ultrassonografia. As metrites puerperais, elas ocorrem basicamente pós-parto, né, já é puerperal, que é quando a gente se refere ao período pós-parto, o período imediatamente pós-parto, e a ocorrência da metrite, como o nome já diz, metrite, é porque está ocorrendo uma infecção uterina, IT, de infecção, inflamação, ocorre basicamente por uma interferência pós-parto ou durante o parto por uma pessoa inabilitada. E essa pessoa não técnica, ela querendo executar um parto, ela pode levar contaminação ao trato genital feminino, tanto o trato vaginal quanto uterino, uma vez que a cervix vai estar dilatada no momento do parto, e levar a um processo de contaminação. Isso que aconteceu nesse caso? Esse caso foi justamente isso. Infelizmente, chegou-se a esse estado, mas ele é um caso que chama bem a atenção, porque esse animal, ele, pelo relato, né, do atendimento, ele entrou em trabalho de parto, teve uma distocia e o proprietário não levou ao médico veterinário, ele tentou intervir nesse trabalho de parto. E nessa intervenção, infelizmente, devido à falta de higiene no processo, e neste caso aí teve um agravante, porque o proprietário, sem conhecimento, executou praticamente uma técnica cirúrgica, que é o que a gente chama de episiotomia, para ampliar a vulva. E esse caso ele foi bem bizarro, porque a imagem que veio à nossa mente no atendimento é como se o proprietário tivesse uma faca, e feito numa faca, sem anestesia, sem nada. E ele fez 2 lesões laterais, e esse animal chegou caquético, chegou com um odor pútrido no ambulatório, e metrite é daqueles casos, assim como piometra, que a gente entra dentro do ambulatório e pelo cheiro a gente já fala, ou é piometra, ou metrite, é um caso, ou é bicheira. São casos que têm um odor muito forte, e se concretizou, era realmente uma metrite, e a região vestibular da vulva, ela tinha necrosado. Então, o animal, além do processo de contaminação do útero, essa metrite estabelecida, ele também tinha um processo de necrose do vestíbulo da vulva, que também estava levando a esse cheiro nauseabundo, né? É um caso bem interessante, chama muita atenção. Além dessas questões organolépticas, né, da questão do odor e do visual, o que mais vocês utilizaram para fazer o diagnóstico nesse caso? Tá. Neste caso, o animal ele chega com um estado caquético, esse odor que chama muito a nossa atenção. Além disso, a informação
que estava 7 dias pós-parto, então a informação pós-parto nos leva a pensar em um processo de metrite, e por aí já assim, a gente já tem uma suspeita, né? Um animal pós-parto, 7 dias pós-parto, caquético, odor nauseabundo, animal apático ao ambiente, já nos leva a pensar, mas só isso não é suficiente, né? Nós temos que fazer uma avaliação ginecológica completa, e aí com a avaliação ginecológica nós já vemos secreções vaginais, já tinha essa área de necrose, essa lesão vaginal, mas também para ajudar no diagnóstico, né, se vocês olharem na imagem aqui, tem um exame ultrassonográfico, eu vou projetar completamente, tem como observar essa imagem do útero, então uma parede espessada e conteúdo dentro do útero, né? Esse conteúdo poderia ser normal, porque imediatamente pós-parto nós temos o que nós chamamos de lóculos, que é essa secreção pós-parto que fica dentro do útero. Mas quando a gente soma todo esse estado do animal, olha aqui a área de necrose aqui, ó, na vulva tem uma região de lesão e uma área enegrecida, tecido enegrecido. E aí, somando com o exame complementar de imagem e também com hemograma e bioquímico, a gente chega a um processo infeccioso e fechamos o caso com metrite. Como foi o tratamento que vocês tiveram que fazer para que ela pudesse se restabelecer? Tá, a metrite é um processo infeccioso e inflamatório. Ele tem um tratamento, pode ser um tratamento terapêutico, mas só que o tratamento terapêutico ele só é indicado a depender do grau de infecção e inflamação. Se for um grau leve e o animal for uma matriz, e aí eu começo a pensar também, né, matriz provavelmente não chegaria a esse estado, porque geralmente o proprietário de canil e que tem sua matriz tem um cuidado maior e tem um auxílio médico veterinário, mas caso seja um caso leve, o tratamento terapêutico com antibiótico terapia e anti-inflamatório tem resolução desse caso com uma certa facilidade. Porém, nesse caso, é um caso muito avançado, 7 dias, uma ação errônea pelo proprietário, ele que promoveu o caso na realidade, e tinha todo um contexto ético de cuidado, de omissão de cuidado com esse animal, que nos levou a um tratamento cirúrgico. O que a gente tem que pensar nos casos de tratamento? Não só a evolução da doença, não só a possibilidade de tratamento da doença, mas também a capacidade do proprietário de tratar. E aí a gente começa a pensar, se o proprietário não levou em um caso de distocia ao médico veterinário, será que ele vai ter tanto cuidado assim para ter um tratamento intenso, porque aí seria um tratamento intenso com esse animal? E segundo ponto se o animal já tem um processo infeccioso, inflamatório, já tão estabelecido, se eu não retirar a causa, não tem resolução do caso. Então, o tratamento cirúrgico é o mais indicado nesse caso. Tem as considerações quanto ao tratamento cirúrgico também, porque era um animal caquético, um animal desnutrido, um animal que ficou negligenciado uma semana, então o estado geral desse animal era muito ruim, também para uma anestesia e uma cirurgia. Mas, entre o tratamento terapêutico e cirúrgico, o cirúrgico era o mais indicado. E aí foi realizado a OSH, a varossalpingosterectomia terapêutica, para retirar todo o útero, tubo uterino e ovário, né, para retirar a causa da infecção e tentar um tratamento depois ainda seguir no pós-operatório com o tratamento de antibiótico terapia, anti-inflamatório para a resolução completa do caso. Interessante. Ela ficou bem, Rodrigo? Esse animal foi atendimento hospitalar, né, hospital-escola, e infelizmente nós não tivemos um retorno desse proprietário para a retirada dos pontos, para acompanhamento, um acompanhamento desse animal. Não conseguimos contato do telefone e aí
conclusão que a gente imagina é que, infelizmente, esse animal provavelmente deve ter vindo a óbito. É um caso muito extremo, né? Um caso que foi negligenciado e já chegou num estado ruim para o atendimento. Outro caso que você falou para a gente também, conta um pouquinho sobre ele. O outro caso foi um caso de uma piometra em égua, né? Nós não estamos nem acostumados a imaginar piometra em égua, né? A gente pensa piometra relacionada a pequenos animais, cadelas e gatas. Quando a gente fala piometra em égua, o povo até pensa assim, mas não existe piometra em égua. Existe endometrite. Endometrite é algo mais comum, mas nesse caso era realmente um caso de uma piometra. É um caso que houve dilatação muito grande do útero com conteúdo, olha a quantidade de pus e sangue que foi retirado de dentro do útero desse animal. E aqui é um caso extremo, né? O histórico desse animal foi o seguinte: era uma fêmea matriz e que ela, já uma fêmea idosa, muita manipulação de cervix para transferência de embrião, e esse animal teve uma lesão de cervix no momento do parto. Foi feita a reconstituição da cervix, mas só que o tratamento pós-operatório, o profissional tem que ficar tratando essa cervix, fazer palpação vaginal e ficar tratando a cervix para não ter um fibrosamento no momento da cicatrização. E, infelizmente, o tratamento pós-operatório não foi adequado e essa fêmea ela teve uma cicatrização da cervix e uma vedação dessa cervix. O grande problema é que com a vedação da cervix, antes da vedação, teve migração, contato, né, entre canal vaginal e uterino, e aí, após a cicatrização, já tinha bactérias dentro do útero, que proliferou, começou a desenvolver, gerou secreção e não tinha como drenar, porque não tinha abertura de cervix. Por mais que essa fêmea tivesse ciclo estral e influência de estrógeno para a abertura de cervix, ela não tinha abertura por causa do fibrosamento da cervix. Foi tentado um retorno a essa atividade cervical com palpação vaginal, tentando novamente reconstituir, com palpação dígito-digital nessa cervix, mas não foi possível. Tentou-se um novo tratamento cirúrgico via cervix, mas também não foi possível, e aí, como o proprietário tinha interesse pela qualidade genética desse animal, o que se tentou, nesse caso, foi uma histerectomia, não uma OSH, não foi uma ovário-salpingo-histerectomia, foi apenas uma histerectomia, deixando os ovários. Tendo os ovários, tem como fazer coleta de ooócito e fazer produção in vitro. Hoje a ICSI, que é produção, inseminação intracitoplasmática, hoje está muito, assim, está até na moda, né, a produção de ICSI. Então, com biotecnologia, a gente consegue produzir descendentes de uma fêmea, mesmo ela não tendo útero, consegue se preservar os 2 ovários, e foi o que foi realizado nessa fêmea, uma histerectomia, retirou apenas o útero. Então, esse útero que está totalmente dilatado aqui, foi drenado em baldes e depois feita a histerectomia, procedimento cirúrgico, e essa fêmea ela teve uma recuperação adequada, esperada. Só não tenho informação se conseguiram depois aplicar biotecnologia e conseguir descendentes dessa fêmea. Mas o tratamento cirúrgico ele foi de sucesso. E no caso do diagnóstico, vocês chegaram a fazer também diagnóstico por imagem, com ultrassom, ou não, para avaliação clínica? Não, aí principalmente nesse caso, né, e nós estamos falando de uma égua de alto valor genético, valor de mercado mesmo, um animal caro, feito toda a avaliação ginecológica completa, com utilização de exames complementares, ultrassonografia, hemograma bioquímico completo, animal que ia entrar em cirurgia, então realmente um exame completo até se chegar
O que nós temos que ter em mente, assim, o pensamento clínico é o seguinte: não se determinou que ia fazer primeiro a cirurgia, né? Primeiro se determinou a causa. Então, esse animal está com uma piometra, acúmulo de pus dentro do útero devido a uma lesão cervical. Então, já teve um exame ginecológico ali para se chegar a isso. Tendo a confirmação de diagnóstico, nós vamos chegar a quais as possibilidades. Quais as possibilidades? Se eu não drenar esse útero, eu não tenho como tratar essa fêmea. E via cervical não tinha mais opção. A cervix já estava tão fibrosada e precisaria causar uma incisão tão grande ali que não seria possível. Então, vai se chegando assim, quais as possibilidades que nós temos? E se chegou ao caso que era só cirúrgico nesse animal. E aí vem o pensamento também, mas esse animal é importante geneticamente, então vamos deixar esses ovários, preservar os ovários para tentar aplicar biotecnologia depois. Então, em vez de fazer um ovário salpingo esterectomia, vamos fazer só a histerectomia, e aí a gente vai passo a passo até chegar ao resultado final. A gente agradece a sua participação e o enriquecimento, né? Cada vez mais do nosso conhecimento, viu? Obrigada. Eu que agradeço o contato, participar, auxiliar vocês, e é isso. Eu acho que essa discussão promovida na disciplina, ela é muito importante, porque vocês vão ver casos de vários profissionais, espero, né? E casos que às vezes não é tão comum na rotina, né? O bacana é isso. Obrigada, Rodrigo. Até uma próxima. Esse foi o VET Podcast de hoje. E fique ligado para o próximo, que falaremos sobre a patologia do sistema reprodutivo em machos.